Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui em um momento de edificação, pedindo a Deus para que venha edificar a sua vida. Para pensarmos hoje, gostaria de ler aquilo que está em Atos 6, o verso 5 em diante, que diz assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e eles alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicavam muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os versos anteriores vai dizer que eles precisavam escolher ali diáconos para servir as mesas, para servir o povo, para servir aqueles que estavam necessitados. Mas, sobretudo, eles tinham um critério: escolher irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Enquanto isso, os apóstolos estavam perseverando na oração e no ministério da palavra. Sabe, ser cheio do Espírito Santo implica em boas escolhas. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é algo sério, da qual nós não podemos fazer sem o poder do Espírito Santo. Onde você e eu não temos autoridade se não partir do próprio Espírito Santo. Onde a igreja caminha sob a orientação do Espírito Santo. Não tem como nós caminharmos e termos uma vida sem o Espírito Santo. E estes homens tinham uma característica singular. Eles tinham boa reputação, mas não só boa reputação, seu CPF limpo. Eles eram cheios do Espírito Santo. E o que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com um critério de escolha? Muita coisa. Porque ser cheio do Espírito Santo resulta em atitudes que glorificam a Deus. Não só boa aparência, não só boa reputação, não só CPF limpo, mas temor, mais sabedoria, mais graça de Deus, para que o nosso coração, trabalhado por Ele, saiba conciliar as dificuldades, as implicações do dia a dia, o consenso da igreja em andar em harmonia. Ser cheio do Espírito Santo não precisava ser uma decisão propriamente dita, mas se faz necessário porque o próprio autor, o Espírito Santo, fez questão de usar Lucas para nos dizer isso, que homens que servem a Deus, além de ter uma boa reputação, precisam ser cheios do Espírito Santo. Só é nascido de novo aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo e nasceram de novo no Espírito Santo. Senão não faz efeito. E diante de tudo isso que aconteceu, o texto termina dizendo: e crescia os discípulos. Ou seja, por meio do Espírito Santo, aqueles homens trabalhavam, aqueles homens serviam, aqueles homens de fato promovia o Evangelho, e a igreja ia crescendo e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Porque eram cheios do Espírito Santo, porque tinha boa reputação, porque eram homens e mulheres de sabedoria e não se corrompiam com a política da época, não se corrompiam com aquilo que era fácil. Cuidavam do seu linguajar, cuidavam do seu coração, cuidavam das suas atitudes, eram cheios do Espírito Santo. Eu não consigo acreditar que nós podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo se não há uma mudança de comportamento.
Não consigo dizer que sou cheio do Espírito Santo se minha mente não for trabalhada, se o meu coração não for trabalhado em resultar aquilo que é oposto à minha natureza. Eu odeio o meu irmão, mas se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que amar o meu irmão. Se eu não sou cheio do Espírito Santo, da minha boca só sai palavras torpes. Mas se eu sou cheio do Espírito Santo, da minha boca sai louvores. Essa é a mudança, essa era a requisição que era necessária para que esses homens servissem ao reino. E portanto, você e eu somos chamados para servir o reino com essas características, porque não podemos fazer nada sem o poder do alto. Precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo. Precisamos de sabedoria do alto, precisamos ter uma boa conduta, porque testemunhamos do reino de Deus. Essa é a graça de vivermos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça, para que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Que Deus nos ajude. Que Deus fortaleça cada um de nós. E que você e eu sejamos pessoas com estas qualidades. Quem diz isto não sou eu. É o próprio Espírito Santo que inspirou esta palavra. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é autoridade, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dessas qualidades. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.